Eu sou Ubik. Antes que o universo fosse, eu sou. Eu fiz os sóis, eu fiz os mundos. Eu criei as vidas e os lugares que elas habitam. Eu as transfiro para cá, eu as ponho ali. Elas seguem minhas ordens, fazem o que eu mando. Eu sou o Verbo e meu nome nunca é dito, o nome que ninguém conhece. Eu sou chamado de Ubik, mas este não é meu nome. Eu sou e sempre serei. Bom, fazer um tempo que a gente não falava de Philip K. Dick aqui, nosso querido PKD, né? Para quem não sabe, Formiga Elétrica é um nome que homenageia esse grande escritor, né? Um conto que infelizmente hoje se encontra fora de catálogo no Brasil, mas isso é uma outra história. Ubik, ele é especial por vários motivos, né? Bom, primeiro porque é uma das obras assim que tentam levar para o cinema há muito tempo, né? E não conseguem. Felizmente, na minha opinião, porque é um material mega complexo. E além disso, a gente tem que citar, antes de entrar em sinopses, tal, que vai ser uma tarefa inglória também, dar uma sinopse para uma obra dessas também é um negócio um tanto complicado. Mas vamos lá, aquela famosa lista da Time, né, 100 maiores romances de língua inglesa, que por sinal incluiu Watchmen, né, incluiu Ubik também. E a gente tá sempre reclamando aqui, falando mal de premiações, desse tipo de lobby e etc. Porém, por que isso é importante aqui, né, quando a gente fala desse tipo de coisa? Bom, primeiro que no caso de Watchmen, por ser um quadrinho, e está incluído numa lista de romances, né? E o Ubik, por ser de ficção científica, que é um gênero que, assim, apesar de ter ganho muito reconhecimento aí nas últimas décadas, ainda é um gênero um tanto marginal. Não é o tipo de coisa que a gente espera ver nesse tipo de seleção. Mas ele acabou lá. E por que ele acabou lá, cara? Talvez as pessoas que resolveram colocar o Ubik nessa lista, eles tenham de alguma forma acessado o tipo de dimensão que o Philip K. Dick acessava, né, quando estava vivo, e perceberam naquele momento o quão vanguardista, o quão visionária essa obra é. E por que eu falo isso, né? A maioria do público costuma pensar na ficção científica de especulação, de, entre aspas, previsão, pensar em coisas mais literais, né? Pensar que, porra, mas a ficção científica naquela época estava falando da gente estar no espaço e a gente não está no espaço. Hoje a sociedade é muito diferente. Só que as coisas vão um pouco além disso, né? A gente tem que pensar em termos de alegoria, a gente tem que pensar em termos de metáfora. E o Ubik, no caso, ele tá falando de muitas coisas que, de certa forma, a gente vivencia. Basta que a gente abstraia esse tipo de coisa, e principalmente o retrato da tecnologia da época, que é realmente, esse talvez seja o ponto fraco do livro, mas é uma questão de contexto. Mas se a gente entrar na essência do negócio, cara, existem milhares de coisas que a gente encontra no nosso mundo hoje para discutir que estavam em Ubik. Fora a influência da obra, cara, que essa mistura esperta aí entre temas assim, mais metafísicos e, que dirá, paranormais dentro de uma história de ficção científica, né? Já que o PKD é daquela turma que não estava muito ligado no rigor científico, a gente vê isso transbordar para inúmeras obras que vieram depois, sabe? Não só os quadrinhos do Grant Morrison, mas outro quadrinho muito bacana que a gente falou aqui, que é o Ângela de la Morte, do Salvador Sanz. Eu acho que são, assim, exemplos maravilhosos do alcance que o Ubik tem na cultura pop, na literatura fantástica em geral, né? Exato, concordo plenamente. O Ubik, ele é uma peça bem singular na obra do Dick, né? A gente já falou de várias outras, só que o Ubik, ele é quase como se fosse a ponte para o Valles, né? Outra obra dele, ele é muito isso, porque o Philip K. Dick, enfim, ele trabalha com a ficção científica, mesmo que seja ficção científica soft, ele trabalha muito bem de modo que o seu soft quase se torna um hard. Até, pelo menos dentro do universo dele, a gente pode entrar, né, nessa discussão, e fica uma linha tênue que separa essas duas vertentes da ficção científica, que a princípio são simples de separar. No Philip K. Dick, como em todas as outras coisas que levam o nome de Philip K. Dick, todas essas linhas divisórias, essas fronteiras ficam um pouco mais tênues nesse sentido. Então aqui o Ubik,
você tem aí o longínquo mundo de 1999, não, perdão, de 1992, exato. É claro, né, de 69 para 92 até que tinha uma distância, ainda mais, 69, corrida espacial, tudo mais, então, aquela época era muito plausível você imaginar que 30 anos depois, um terço de século depois, a evolução tecnológica estaria muito mais avançada do que, de fato, acabou se encontrando, né? Sem falar que toda a questão de Big Data, inteligência analítica, tudo isso, quando a gente fala de inteligência artificial, não era tão foco daqueles escritores da época, né? Então isso muda um pouco as coisas. Só que o Philip K. Dick, ele consegue fazer algo que, mesmo que a tecnologia em si, por tecnologia eu digo o aparato, por assim dizer, mesmo que ele seja anacrônico, como você bem falou, tem que ser contextualizado com a época, ainda assim, o seu objetivo, as suas consequências, tudo isso, elas eram atuais na época, são atuais hoje e sempre serão. Não é à toa que várias outras obras pegam essas ideias e dão uma disfarçada que às vezes a gente nem percebe que é Philip K. Dick. Mas Sim. O terceiro episódio do Black Mirror, por exemplo, antes de ir na Netflix, quando ainda era na TV britânica, que tem a mulher que tá com o marido, ele morre e daí tem aquele app, né, aquele aplicativo que pega as conversas que ele teve e, através de uma inteligência artificial, gera um algoritmo que emula o esposo dela morto, e daí o aplicativo vai evoluindo até o ponto de ter o Android ali e tudo mais. Poxa, isso nada mais é do que a meia-vida aqui do Philip K. Dick, né, nesse livro. Sim. Só para quem tá vendo a gente e não leu o livro ainda, tudo mais, como o Daniel falou, é muito complicado dar uma sinopse. Eu até prefiro que a gente vá pincelando algumas coisas do que dar uma sinopse, porque, diferente de outras obras do Philip K. Dick, esse livro, ele é um livro super curto, é um romance curto, só que a gente sempre fala, né, o Philip K. Dick, ele se dá muito melhor nos contos do que nos romances, em termos de ritmo, em termos de qualidade de técnica literária, né, nos contos ele consegue se dar muito bem, os romances acabam tendo alguma barriga, o ritmo é um pouco prejudicado, mas o Ubik, ele se destaca nesse sentido, né? E também que, assim, ele é um livro que, por mais que o final dele seja cabalístico, assim, você ficar pirado refletindo, ele é um livro que ele tem várias coisas ao longo dele que eu não vou nem dizer plot twists, né? Eu vou dizer plot minds, assim, ou melhor, mind twists, né? Porque é um conceito que vai evoluindo, você vai compreendendo melhor, então a catarse intelectual, ela não se dá através de plot twists da trama, mas sim através de conceitos que vão se ressignificando ao longo da narrativa. Até quando desemboca em Vales, né, outro romance dele, que daí o negócio explode a enésima potência nesse sentido. Então, tem essa questão do Half-Life, né, da meia-vida aqui do Ubik, onde você meio que consegue reviver pessoas mortas, assim, elas ficam num estado que, assim, não é nem vivo nem morto, mas você ainda consegue ter contato, conversar. Então, assim, você já imagina todas as implicações filosóficas e práticas dentro desse conceito, né? Então, assim, aqui só mostra a inteligência do Dick, né? O homem que lembrava o amanhã. Lembrar o futuro aqui, a biografia dele, que deve ser lida para compreender muita coisa assim que ele escreveu, cara, entrar mais na cabeça dele. Exatamente. Se a tecnologia que ele coloca nos livros, ela pode ser anacrônica, isso quando ele de fato utiliza um aparato tecnológico, né? Que às vezes nem isso. Mas assim, em termos de conceito, em termos de especulação, principalmente no quesito filosófico, cara, assim, o Philip K. Dick é um prato cheio até hoje e vai ser ao longo da vida, né? Porque ele trata de temas universais, só que de uma maneira muito particular, né? Principalmente a questão da realidade. Tem vários momentos aqui nesse livro. É claro que os outros também têm, né? Então, Reflexos na Escuridão, O Homem do Castelo Alto, todos eles têm aqueles momentos que você, como leitor, você se questiona se aquele trecho que você está lendo corresponde a uma realidade, a um simulacro, algo totalmente etéreo. E aqui no Ubik, você faz esse questionamento direto e com todos os elementos da trama. É o Philip K. Dick metabolizado, né? Exato. Agora, é importante falar que, assim, o livro ele tem essa mistura, né, entre a questão do lance conspiracional, detetivesco,
com uma trama de ficção científica, mas essa trama de ficção científica ela tá aberta a interpretações que, no caso da meia-vida, né, você citou o episódio do Black Mirror lá, do sistema operacional que se torna, né, o marido da mulher de alguma forma. Mas aqui a meia-vida ela também ela não é 100% explicada, né? A gente não tem como bater o martelo e falar, porra, não tem sobrenatural. Não, pode ser que tenha, né? É que essa ideia de você pegar uma energia residual, né, de alguém para conversar com ela e etc, cara, a gente pode extrapolar até mesmo pro... Bom, o Moço do Pântano do Alan Moore, né, tem isso também. Robocop tem isso também, embora não seja verbalizado no filme, mas é uma interpretação possível. A máquina, ela em algum momento acreditou que era o cara, mas não era o cara, era uma máquina que pegou a energia residual do cara. Não, e mesmo assim, se você for pensar atualmente, com poder computacional e tudo mais, é claro, aqui no Philip K. Dick ele está tratando de algo metafísico, de fato. Todavia, quando a gente para pensar nos questionamentos, eles ainda se aplicam no dia de hoje, como, por exemplo, você conversa com bots, muitas vezes em atendimentos. Mas não só isso, você tem não só bots de atendimento, como bots muito mais aprimorados, que eles redigem textos, sabe? Eles pegam um calhamaço de informação, analisam aquilo e geram um texto novo, uma informação nova, né? É claro que quando esse tipo de tecnologia está no início, ainda é algo muito rudimentar, suscetível a várias falhas, mas quanto mais informação esse Big Data preenche, mais fácil consegue colocar. E assim, é totalmente plausível nós pegarmos uma pessoa, principalmente nos dias de hoje, que coloca tudo em forma de dados, pensamentos, sensações, emoções, e um Big Data recolher isso e expelir algo que seja uma emulação da pessoa, que às vezes seja mais verdadeiro que a própria pessoa, né? Então, análise de comportamento de usuário, tudo isso, às vezes você recebe uma recomendação que se encaixa muito mais com você do que aquela que você estava procurando, né? Algoritmo ou que um amigo, ou que algum amigo tivesse te mandado. Exato. Puxa, às vezes eu tô lá na Amazon vendo alguma coisa gringa, eu recebo uma recomendação que eu nunca ia pensar em ir atrás, e é uma recomendação que se encaixa mais comigo do que o primeiro produto que eu estava procurando. Isso por quê? Porque a Amazon, enfim, ou qualquer inteligência desse tipo, tem o domínio de vários dados que eu estou imputando lá. Nesse sentido, que, poxa, eu gosto de tal tipo de literatura, tal tipo de arte e tudo mais. Além da questão da minha vida, para desfazer a confusão de alguém que possa não ter lido o livro, tá? O livro ele gira em torno de uma empresa que investiga espionagem industrial feitas através de sensitivos e precogs de vários tipos ali. No caso, precogs que também são comuns no universo do Philip K. Dick, né? Quem leu Minority Report ou viu o filme, né? Espero que tenha lido o conto ao invés de ver o filme, mas se viu o filme, esqueça. Precogs, né, que são comuns aí, eles aparecem aqui, dando a entender que todos esses contos eles estão interligados, né, eles compartilham um universo, né? E nesse sentido, existe um protagonista, é claro, né, que é o Joe Shipp, que trabalha para uma empresa que vai sofrer um ataque durante uma missão na Lua. E a partir daí é que rola a parte investigativa que eu falei, né, tudo isso e tal. E, falado assim, o livro parece comum. Agora, voltando às particularidades bacanas. Como todas as outras histórias, né, do Philip K. Dick, o contexto também, né, fora o ordinário dentro da vida desses personagens, é algo que o leitor, quando começa a ler, ele tem que ir se acostumando aos poucos, porque não existe nada absolutamente explicativo, não existe prefácio, não existe nada. Você já entra no contexto e vai juntando as peças por você mesmo, né, para entender como é que esse mundo funciona. Vamos lá, o livro é escrito em 69. Eram temas atuais, a partir do momento que você vê que na década de 60, nos Estados Unidos, você tem aquele boom do transcendentalismo, do negócio de expandir a mente, de expandir a consciência, etc. Nesse ponto, meia-vida, pré-cog e etc., eles são atuais para aquele momento? São. Mas também tem algo que essa mesma galera do transcendentalismo naquela época não estava ligada, porque estava pensando ainda naquela utopia, né, que seria despedaçada pelos crimes da família Manson, né, dando início à década de 70, que é muito mais pessimista, assim, tem um ar muito mais pessimista. Mas, assim, a perversão desses próprios conceitos pelas corporações.
Isso eu acho muito, muito adequado de falar, e isso é de fato uma realidade, como se veria ali menos de 20 anos depois, né? A cultura Yuppie, Wall Street e etc. Mas também, vamos falar, cara, que ele traz um negócio que, sabe, o lance de você ter que pagar por tudo, né? Se você não coloca uma moeda em cada coisa, você não tem acesso às coisas mais básicas que mesmo hoje aqui a gente tem, mas você percebe, cara, não sei quantos têm a mesma preocupação que eu, mas eu vejo que a cada momento fica mais difícil a gente usufruir de certas coisas no mundo sem pagar, né? Inclusive, o fato de você poder navegar nos conteúdos que você quer sem ver propaganda, cara, que é um negócio assim que apareceu extrapolado no filme do Terry Gilliam, Teorema Zero, que é um filme assim que merecia até ser mais comentado. No caso, ele tem muito de Philip K. Dick. E a partir do rolê conspiracional que começa a despedaçar a realidade, e isso não é spoiler, tá? A realidade começa a aparecer, voltar para trás. Voltar para trás sim, foi redundante, né? Mas começa um efeito reverso. Enfim. Tudo isso, cara, tem uma implicação filosófica que aí eu pelo menos não me atreveria a tentar explicar, porque aí a gente está entrando numa esfera muito particular da percepção de cada leitor, né? E eu acho que isso é um ponto muito interessante nesse livro. Você falou da moeda de uma maneira muito interessante, que além dela ter a função prática de uma moeda como dinheiro que a gente usa no mundo atual, a moeda ela também tem um significado muito mais forte ali. Ela também é algo quase que onipresente naquele mundo nesse sentido. A moeda é um símbolo tão forte que ela faz parte do final do livro também, né? Então, assim, obviamente que como um grande símbolo. A gente ainda nem falou do Ubik, né? O Ubik em si aqui, mas acho que pelo que eu falei no começo, né, que é uma espécie de comercial, podemos dizer assim, né, um informe publicitário do último capítulo, fica claro que Ubik é uma representação quase que divina, se não divina, algo análogo a um tipo de divindade. Não é à toa o próprio nome, né, o Ubik, né, úbico, que seria o que está, o que existe ao mesmo tempo em toda parte, né, então seria onipresente, algo universal, geral. Só que, de novo, né, você falou dessa questão do próprio consumismo e tudo mais, vou colocar aqui entre aspas, porque, como você falou, varia da interpretação individual de cada leitor. Mas como que essa divindade aparece no livro? Poxa, aparece numa caixa de spray, cara, numa lata de spray. Que é algo mais consumível do que isso, cara. Né? É algo enlatado. Exato. E assim, falar desse livro no momento que eu tô revendo Mad Men, cara, da publicidade durante os anos 60, cara, porra, o livro é um tapa na cara dessa cultura do marketing, do consumismo, que não era tão evidente em 69, né? Mas pessoas de visão já estavam mirando naquilo que se tornaria. O Ubik, sabe, se você tirar o nome Ubik e tirar esse comercial, você pudesse terminar o livro de uma outra forma completamente diferente, colocar outro nome, entendeu? Mas, dentro desse mundo, cara, estranhamente, curiosamente, com conceitos de meia-vida, de pré-cog, de espionagem industrial, de contra-espionagem industrial envolvendo paranormais de todo tipo, estranhamente, o Ubik faz sentido, porque a construção desse mundo, cara, é como se o livro Ubik, ele fosse um mosaico em que cada pedaço, ele é riquíssimo em si. E quando você junta todos eles, cara, mesmo que você modifique essa ordem na hora de criar uma linha interpretativa para ele, cara, você vai encontrar milhares de coisas, né? E a maioria nada agradável, né, por assim dizer. Cara, acho que para encerrar, é uma pena que o Rafa não esteja aqui com a gente. Quer dizer, é uma pena não, porque senão o vídeo teria a duração de um podcast. Mas pode até ficar uma ideia. Caso vocês tenham interesse que a gente desdobre esses assuntos mais em um podcast, mandem aí nos comentários. Mas por que eu estou evocando aqui o nome do Rafa? Porque como filósofo, ele vai entender essa analogia que eu estou falando. Então, uma piscadela para ele e você também vai entender. A partir dessa sua última frase, que cada fragmento do livro Ubik dá pano para manga para várias discussões. E daí, assim, toda vez que você vai falar de livros de filosofia, muitos filósofos e professores falam que, assim, por exemplo, Immanuel Kant. Quando você vai ler Kant, você não vai pegar o livro e ler do começo ao fim. Você vai ler o primeiro parágrafo, vai parar e vai ficar.
Aí depois você lê de novo e fica. Aí só depois de você pensar em tudo aquilo e não ter mais por onde ir, ser quase uma aporia, aí você vai pro segundo parágrafo. Porque assim como um livro de filosofia desse tipo de magnitude, o Ubik aqui, como você falou, primeiro que ele trata de várias coisas, assim, não dá para falar só uma coisa. A gente falou aqui de consumismo e tudo mais, mas nossa, tem N outras coisas para se falar, até mesmo nessa carga mais mística, religiosa, metafísica, tudo mais. E é engraçado a gente falar isso de um romance, né? Porque normalmente, se ele não é dividido em capítulos temáticos, ou enfim, normalmente a discussão vem depois da conclusão. Mas se alguém estiver lendo isso aqui, porventura, alguém passa correndo e rouba o livro e a pessoa não tem mais contato com o resto, ela já vai ter material suficiente para ficar filosofando durante muito tempo, né? Exato, cara, exato. Assim, já me deu vontade de reler. Eu também. Bom, pessoal, terminando aqui o programa sobre o classicaço da ficção científica do nosso padroeiro PKD, Ubik. Acesse nosso site, formiguaelétrica.com.br, também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. No Instagram é @formiga.elétrica. Não esquece que o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/formiga elétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo, e é isso. Se inscreve no canal, dá o joinha aí se ainda não fez, e a gente volta na próxima quarta-feira. Valeu!